a Aracruz, da maneira como ela se organizou, e se organizou como uma empresa de reflorestamento, uma empresa que tinha terra e tinha um projeto de reflorestamento, inclusive com melhorias genéticas, em primeiro lugar na base do enxerto, depois com a questão da clonagem, ela realmente se apresentava como um bom parceiro onde aplicados esses incentivos fiscais. Tanto é que, num determinado momento, a Lawrence se associa ao Banco Safra. Não é? Então, eu acho que vale a pena chamar um pouco a atenção disso. E tem mais um dos pontos aí da questão da plantation, né? É que havia, tanto no mercado europeu quanto no mercado japonês, havia uma busca muito intensa de matéria-prima para as suas fábricas de celulose. Não é? Ou seja, a madeira local, mesmo a madeira nos países nórdicos, ela tinha uma produtividade muito baixa e já se contemplava a ideia, não é, de buscar fontes de matérias-primas fora dessa madeira. Qual era a matéria-prima? Eram chips de eucalipto, não é? Que foi o primeiro projeto, a primeira ideia, tanto da Flonibra quanto da Aracruz, que depois se transformou em Aracruz Florestal, mas o projeto florestal da Aracruz era para transformar o eucalipto em chip de madeira, para ser exportado como chip. Não é? E aí, eu acho que a visão de alguns desses investidores, e principalmente o extraordinário apoio que foi dado pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, na figura de Marcos Viana, um capixaba, onde o BNDES era um sócio importante no segundo elo da Aracruz, que seria a Aracruz Celulose. Então, o que eles resolveram foi revolucionar a cadeia produtiva do Floresta Celulose, Madeira Celulose, para transformá-la em simplesmente celulose cadeia produtiva, Floresta, celulose, papel. Então, as fábricas de celulose eram integradas às fábricas de papel, não é? E eles começaram a demonstrar a possibilidade da produção daquilo que se chamou de celulose de mercado. O que é a celulose de mercado? Eu sou produtor de floresta, eu implanto uma usina de celulose e essa minha usina de celulose vai ter a matéria-prima necessária para todo e qualquer tipo de papel que queiram produzir, nórdicos, japoneses, estadunidenses, chineses, japoneses, quem mais quiser. Então, esse foi um projeto do maior arrojo, implantado sob a égide do PND, como se lembra, o segundo PND buscava não só substituir a importação, mas também diversificar as exportações, agregando valores a ela, e Marcos Viana foi um dos maiores articuladores disso. Um articulador que começou dizendo: nós temos que diminuir os riscos disso aí, nós precisamos ter uma FAO internacional, nós precisamos ter a chancela de uma agência internacional que o BNDE não tem. Então, foram buscar um financiamento marginal junto ao Banco Mundial. E os técnicos do Banco Mundial, em aqui chegando, disseram: nesse estado não tem mão de obra para tocar um projeto dessa dimensão. Então, antes do projeto ser recusado pelo Comitê Técnico do Banco Mundial, Marcos Viana, com astúcia, retirou o projeto e transformou-o num projeto de risco do BNDE. Então, esse fato está relatado num dos capítulos daquele livro sobre... Deixa eu ver se eu consigo me lembrar o nome dele aqui.
eu não consigo lembrar o nome dele, Elementos da Economia Capixaba e Trajetória de seu Desenvolvimento. Participou comigo, uma entrevista maravilhosa com o então governador Arthur Cavaco, então no sentido governador na época desses projetos, Arthur Cavaco Guerrero, sempre participaram comigo o Ednilson e o Weber, que são colegas de vocês aí nessas pesquisas. Sim. Eu acho de relatar, porque depois da Cruz, obviamente que outras vieram nessa mesma toada. Ou seja, não interessa mais à Europa, não interessa mais ao Japão querer fábrica, ter reflorestamento, produção de madeira, produção de celulose para depois transformar em papel. É muito mais negócio comprar celulose e, na medida em que o sucesso florestal foi agregador de valores, né, ele virou a possibilidade excepcional que eu imagino que até hoje exista. Né? Essas empresas com o nome de Aracru e agora de Suzano têm competência, e não são só elas, as demais reflorestadoras no Brasil, também no Chile, também na Argentina, também no Uruguai, hoje têm conhecimento para já produzir a árvore específica que vai dar o melhor celulose para o uso específico de papel cartão, de papel higiênico, de papel para fotografia, etc, etc, etc. Bem, obviamente que esse impulso para o mercado europeu e o mercado japonês na busca da produção foi muito privilegiado pelas restrições da ECO 72. É bom lembrar que a ECO em Estocolmo teve como máxima: precisamos proteger os nossos meio-ambientes, e a bandeira do Brasil, Pratini de Moraes já levantou, que venha a poluição para o Brasil. Não é? E, obviamente, que isso também ganhou impulso, uma vez mais repetindo, em função da celulose de mercado. Uma coisa que me parece fundamental na trajetória do eucalipto no Espírito Santo, não é o investimento permanente e constante, não sei durante quanto tempo, mas pelo menos até a última vez que eu estudei esse setor, que a Aracruz fez com relação à pesquisa e desenvolvimento e novas possibilidades de agregar valor. Então, quando eu fiz as minhas últimas entrevistas com relação à celulose, e para fazer pesquisa, fazer trabalho sobre celulose, estou me referindo àquele trabalho que foi feito, coordenado pela Federal do Rio de Janeiro e pela Unicamp, com apoio financeiro do BNDES, sobre cadeias produtivas e competitividade da indústria brasileira. Coube a mim estudar celulose. E nesse estudo da celulose, obviamente era um estudo nacional, eu mergulhei, uma vez mais, na competência tecnológica, porque, obviamente, o meu viés, e o viés daqueles estudos todos, foram coordenados no Rio de Janeiro pelo saudoso e querido Davi Kupfer, né? E, à época, o presidente do BNDES era o Luciano, então era o mesmo pessoal lá de trás do estudo da competitividade da indústria brasileira na década de 80, 90, era agora numa outra posição, não é? E aí, nesse momento, para mim, ficou claro que a competência de pesquisa e desenvolvimento implantada no Espírito Santo, nos laboratórios da Aracruz, que funcionavam aqui em Aracruz, né, ela já tinha saído da competência para produzir celulose, já tinha se expandido para a competência para produzir sólido de madeira e já estava na fronteira para a produção de biocombustíveis.
inclusive o etanol, porque eles já estavam desenvolvendo árvores que seriam capazes, árvores de eucalipto, seriam capazes de quebrar as enzimas de tal maneira que seriam competitivos com a própria cana-de-açúcar. O que eu posso registrar para vocês que, obviamente, que essa possibilidade foi rechaçada com veemência dentro do BNDES, quando eu fui apresentar esses resultados, exatamente pelo segmento dentro do BNDES que estava envolvido com a produção de etanol a partir da cana-de-açúcar, a partir da cana, não da cana-de-açúcar, a cana combustível, que à época já era um senhor lobby muito importante, inclusive com presença muito marcante no BNDES e em outras instituições de Estado. Bueno. Professor. Não sei se isso está claro, mas... Está ótimo. Deixa só eu fazer uma colocação aqui, posso? Pode. Eu quero deixar registrado aqui que em 2005, eu e a professora Ângela, mãe da Renata, coordenou, né, o diagnóstico da ciência, tecnologia e inovação no Espírito Santo. Não sei se o senhor lembra. Então, eu fazia parte dessa equipe da Ângela. E eu tive a oportunidade de, a primeira vez na vida, ver um laboratório gigante de pesquisa, gigante, assim, em proporções, né, de pesquisa, com tanto técnico fora da universidade, pela primeira vez, quando nós fizemos a nossa visita técnica para conhecer os laboratórios, para fazer o levantamento da Aracruz Celulose. E nós fizemos entrevista com o diretor de inovação da Aracruz Celulose em 2005, e eu fiquei assim, ó, de queixo caído, observando aquilo que eu nunca tinha visto fora da universidade, um local com tanta gente, com tanto trabalho, e ele colocando para a gente questões que ele estava envolvido de propriedade intelectual, inclusive, né? E foi, assim, fantástico ele dando exemplo, falando, olha, nós temos aqui doutorado que foi financiado pela empresa, pessoas que foram para fora e desenvolveram exclusivamente projetos para melhoria da fibra da planta, falou da planta para a gente e tal, descobriu coisas novas, não sei o quê, e agora está indo para Nova Zelândia, e a gente está tendo problema com questões de propriedade. Então, ele relatou até essas questões de transferência de profissional qualificado para a gente na época. Eu falei, meu Deus, era outro mundo, assim, muito diferente de tudo que a gente tinha visto até então de pesquisa na empresa, né? A gente ficou vários laboratórios, nós visitamos muitos laboratórios, ficamos um dia inteirinho, chegamos lá na Aracruz, acho que era por volta de umas 9 da manhã, acho que nós saímos de lá umas 5 da tarde, eu e Ângela, nesse dia, Leandro Lino, acho que estava com a gente, o Sérgio Manhã, nunca vou me esquecer dessa visita, mas pode ir, professor. Que bom que você chamou a atenção disso, porque em 1997, eu fui convidado pelo Cassiolato para participar de um esforço de pesquisas sobre sistemas locais de inovação. Então, eu tinha desenvolvido a minha tese nessa área, coube a mim estudar as inovações localizadas no Espírito Santo. À época, eu produzi um capítulo deste livro aqui, que eu não sei se aparece, mas que tem cópias na biblioteca da UFES, e o Ednilson com certeza tem. Eu desenvolvi um trabalho com um pretensioso nome de elementos dinâmicos do sistema capixaba de inovação. E dentre esses elementos, uma das pesquisas que eu fiz foi exatamente nos laboratórios da Aracruz. E a minha motivação de ir lá estudar aqueles laboratórios estava muito ligada àquilo que eu entendia que teria sido uma externalidade positiva da presença da Aracruz aqui, que era o sistema, que eram os trabalhos em clonagem, que acabou se desdobrando para a clonagem no eucalipto. E eu fui para a entrevista com o Ergílio,
com essa missão, né, de, olha, eu quero entender isso. E, obviamente, na hora que eu fiz essa pergunta, ele simplesmente disse, sobre isso eu tenho nada a falar. Aí eu gelei, falei, olha, eu aí então perdi meu bonde. E aí resolvi perguntar para ele a respeito do que é que estava... E ele me deu uma das mais encantadoras aulas sobre a pesquisa, e me lembro muito bem que disse que para a Aracruz, inovação em celulose era ser first follower, ou seja, Aracruz não estava preocupado, está na fronteira da pesquisa, do desenvolvimento de celulose. Por quê? Porque eles compravam a tecnologia já incorporada em máquinas e equipamentos que já vinham do exterior. Onde a Aracruz entendia que era principal fator da sua competitividade era em florestas. Isso. Por isto, ele diz, em florestas nós somos fronteira no mundo. Isso. Não somos fronteira no mundo porque temos 70 pesquisadores permanentemente trabalhando nos nossos laboratórios aqui em Aracruz. É porque nós temos inúmeros convênios com as melhores universidades brasileiras e com as melhores universidades no exterior, centros de pesquisa no exterior, onde nós buscamos melhorias das florestas através da incorporação de tudo aquilo que a ciência pode nos permitir. Então, eu acho que é importante chamar a atenção disso, porque é exatamente esta externalidade positiva que deveria ter sido apropriada. Estou falando, a pesquisa é de 97, o livro foi publicado em 99, e eu me lembro muito bem que, quando essa pesquisa foi apresentada em 1997, no seminário em Gramado, no Rio Grande do Sul, e eu estava acompanhado do Macedo, como é que é o primeiro nome do Fernando Macedo. Fernando Macedo, que me ajudou em alguns dos levantamentos voltados para esse trabalho sobre elementos dinâmicos do sistema capixaba de inovação. E eu dizia, o que é Papai Noel é que o poder público do Estado do Espírito Santo acorde para competências instaladas no Espírito Santo e que estão trabalhando totalmente soltas, desarticuladas. Uma delas, obviamente, estava desarticulada dos interesses do Estado, mas muito focada nos interesses das empresas, e acho que esse foi uma perda muito forte, lamentavelmente, do que aconteceu no Espírito Santo. Bem, eu gostaria de terminar com uma pergunta, que é, e agora, José? José para onde? Exatamente a mesma pergunta que eu fiz aqui no início da introdução da parte 3 deste livro, que foi publicado em 2011, e, consequentemente, quando já da saída do então governador Paulo Hartung, é o primeiro mandato do Renato Casagrande, e onde eu faço essa pergunta, agora, José para onde? E o que se chamava atenção lá, e depois é repetido em mais de 3 trabalhos que nós fizemos no GEPTECA, é de que nós temos 2 maneiras de nos chamar no Espírito Santo. Nós podemos ser daqueles que se comportam, e eu acho com muita justiça, de extrema indignação pela forma como a implantação da plantation de eucalipto no Espírito Santo se deu às expensas de comunidades quilombolas, de comunidade dos nossos nativos, né? Consequentemente, eu acho que existe, sim, uma dívida social por parte dessa plantation, seja a Aracruz, seja os seus desdobramentos, a Fibre e agora a Suzano, mas o fato de haver este passivo, e esse passivo dever ser cobrado,
não implica de nós buscarmos, nós não devermos e termos que acompanhar e nos apropriarmos de maneira proativa de uma série de atributos que essa competência foi instalada aqui hoje.